Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe, Maria Santíssima. Hoje, terceiro domingo do Advento, a antífona de entrada diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Em latim, Gaudete semper in Domino. Por isso este domingo é chamado Domingo Gaudete, em que a Igreja é chamada a se alegrar por causa da proximidade da vinda do Senhor no seu Natal. A cor rosa interrompe a cor roxa de penitência para dar uma suave alegria. A alegria completa virá com a cor branca do dia do Natal do Senhor, quando se cantará o Glória, juntamente com os anjos. Mas hoje, o profeta Isaías, no seu capítulo 35, já nos convida à alegria. Por quê? Porque o Senhor vem para salvar o seu povo e trazê-los de volta a Sião. O povo que estava desanimado, cansado, é convidado a fortalecer as suas mãos, a firmar os joelhos, a criar ânimo, a não ter medo, porque o Senhor vem e vem para trazer a recompensa e a salvação. Um dos sinais da vinda do Senhor é a cura dos deficientes. Os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos se descerrarão, o coxo saltará como um cervo, aquele animal saltitante, e se desatará a língua dos mudos. Os que voltam a Jerusalém cantam louvores, trazendo alegria sobre a cabeça. As traduções em geral não falam assim, não são ao pé da letra. Aqui está escrito: infinita alegria brilhando em seus rostos. Mas é preciso entender que a alegria é com a bagagem de um viajante que eles trazem sobre a cabeça. Não mais conhecerão a dor e o pranto. Tudo isso é a alegria dos exilados que agora retornam à pátria. Uma alegria pintada com cores muito vivas, que poderíamos dizer, não foi exatamente o que aconteceu quando o povo voltou para Jerusalém. A alegria foi grande, mas a cidade estava em ruínas, era preciso fazer muita coisa ainda para reconstruir o templo. Porém, o sentido pleno desta profecia se cumpre com Cristo. Cristo veio nos trazer uma alegria que é completa. Ele veio de fato, como disseram os anjos, comunicar-nos uma grande alegria. Nasceu para vós o Salvador. O Salmo responsorial fala do Senhor que abre os olhos aos cegos, que faz erguer-se o caído, que ampara a viúva e o órfão, o Senhor que reinará para sempre. A segunda leitura da carta de São Tiago exorta os destinatários a ficarem firmes até a vinda do Senhor, a fortalecerem os corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Enquanto esperam a vinda do Senhor, devem ser pacientes como o agricultor, que semeia, mas espera o precioso fruto da terra. A vinda do Senhor está próxima, o juiz está às portas. Não queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas, que falaram em nome do Senhor. A proximidade do Senhor deve nos exortar à vigilância e ao ânimo, não à tristeza e à depressão. O Evangelho hoje apresenta João Batista preso e mandando os seus discípulos perguntarem a Jesus: és tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar outro? João não tinha dúvida de que aquele Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas, ao enviar os seus discípulos a Jesus, ele quer tirar dos discípulos qualquer dúvida que possa ter na mente deles. E Jesus, em vez de responder sim ou não, ele simplesmente mostra os sinais e de contar a João o que está ouvindo e vendo. Quais são os sinais? Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Portanto, eu sou aquele que havia de vir. E feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Feliz aquele que, olhando para mim, diz: esse Messias eu não queria, eu queria um outro. Esse aqui é muito fraco, eu queria um forte, imponente, com espada para vencer os romanos.
Esse Messias fala de mansidão e de humildade. Eu queria um Messias que fosse violento e que expulsasse pelas armas os nossos opressores. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Depois que os discípulos de João partiram para dar notícia a João, Jesus falou às multidões sobre João. Que fostes ver no deserto? Um profeta? Mais do que um profeta. Entre os nascidos de mulher não há ninguém que se compare a João Batista. É um elogio imenso. Mas João não chegou a entrar no Novo Testamento. Ele parou à porta dele. A lei e os profetas vão até João. Depois sim é que começa o reino dos céus. Por isso, apesar de ele ser tão grande, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aqueles que tiveram a ventura, a felicidade, a graça de viver na nova aliança, têm uma superioridade tão grande sobre os outros da antiga aliança, que o menor do reino dos céus é maior do que o maior dos justos do Antigo Testamento. E isso não é por merecimento nosso, mas por graça de Deus. Nenhum de nós pediu a Deus para viver depois da encarnação do Verbo. Deus quis fazer isso por nós. Isso foi uma graça, um favor, uma dádiva que acarreta em nós um dever de gratidão, de santidade, de perfeição, porque a nós que recebemos muito, muito mais será cobrado. É dele que está escrito: eu envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Agora Jesus, citando o profeta Malaquias, diz que Malaquias falou de João Batista, para preparar o caminho de quem? Do Messias. Então Jesus também diz, para bom entendedor, que aquele cujo caminho ele preparou é o próprio Jesus, o Messias. A cura das doenças e a ressurreição de um morto ou de alguns mortos, embora sejam bens maravilhosos, são ainda sinais de uma maravilha maior. Grande problema ocorreria se as multidões vissem em Jesus um curandeiro. Ele está para desembarcar. Vamos então todos trazer doentes, endemoniados, e ele vai curá-los. Jesus aceita curar, mas sempre que ele cura, ele quer apontar para uma cura maior. Ele cura o paralítico de Cafarnaum, mas diz: teus pecados são perdoados. Ele ressuscita Lázaro, mas pensando na ressurreição do último dia, que é bem maior do que aquele prolongamento de vida mortal que Lázaro teria. Jesus veio para nos anunciar uma felicidade plena que ocorrerá quando nós ressuscitarmos. Quando morrermos, se nós morrermos em estado de graça e sem penas a expiar no purgatório, vamos ter a felicidade da alma, que verá Deus face a face, mas não ainda do corpo. A felicidade de corpo e alma virá só no último dia, o dia da ressurreição. Mas saber que a ressurreição existirá e saber que depois da morte, mesmo sem o corpo, podemos gozar da visão de Deus, já nos traz uma alegria tão grande que este sofrimento, qualquer que seja, parece pequeno. Então, Jesus nos veio trazer de fato a alegria, porque nós não nos alegramos em coisas perecíveis. Quem se alegra com o dinheiro, entristece-se quando o dinheiro acaba. Quem se alegra com a própria saúde, quando fica doente, perde a razão da alegria. Quem se alegra com o aplauso e a admiração dos homens, quando os homens voltam as costas, fica triste. Mas quem se alegra no Senhor, como o Senhor não passa, tem uma alegria permanente. E é essa alegria que o Senhor nos veio dar. Por isso é lícito pedir a Deus bens materiais e curas físicas. É lícito. Mas sempre devemos condicionar tais pedidos à obtenção de coisas maiores. Senão, nós ficaremos como aqueles peregrinos dos santuários de Trindade, Aparecida, que fazem um sacrifício imenso para pedir uma coisa tão pequena. Pedir um emprego, pedir a saúde, pedir um bom casamento. Dificilmente alguém faz uma caminhada a esses santuários para pedir a conversão do próprio coração, a vitória sobre um vício, a conquista de uma virtude. Os bens maiores, em geral, não são pedidos. Os peregrinos param nos bens inferiores e não conseguem ultrapassar isso. Nós devemos pedir coisas mais altas. E se o Senhor nos der as menores, devemos pensar nas maiores.
O dinheiro que Deus nos der deve ser visto como um sinal das riquezas eternas. A vida que Ele nos está dando deve ser um sinal, imperfeito, mas um sinal da vida eterna. A alegria que Ele nos dá agora deve ser um sinal da felicidade eterna. A água que nós bebemos deve ser sinal daquela água jorrando para a vida eterna. Tudo isso é a alegria que o Senhor nos veio trazer. A alegria é indispensável para viver e é indispensável para a missão, porque ninguém consegue atrair discípulos de Cristo se não demonstrar com o seu comportamento que aquele Cristo a quem ele prega é causa de alegria. A alegria atrai, a alegria contagia, e Jesus mesmo nos prometeu: ninguém poderá tirar a vossa alegria. Obedecendo ao Senhor, alegremo-nos e sejamos causa de alegria uns para os outros, porque o Senhor está próximo. Que Maria Santíssima, causa de nossa alegria, como diz a ladainha, e o seu castíssimo esposo São José, nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.